Olá, bem-vindos a mais um episódio do Até que é Legal, terceira temporada. Hoje vamos discutir sobre a obra O Direito e as Vulnerabilidades do LGBTI+, do autor Urbano Félix. Sou Vicente, advogado. Estou aqui hoje para discutir com o professor Dr. Urbano Félix e com a minha colega Sara. Mais uma vez aqui, né? Hoje vamos tratar dessa temática tão importante que são as vulnerabilidades da população LGBTI+, com o autor de um livro aqui, o professor Urbano Félix. Muito bem, boa tarde a todos. Eu sou Urbano Félix, sou professor da UNEB e fiz meu doutorado aqui na UFBA, com doutorado de sanduíche lá na França, e dos meus estudos consegui produzir esse livro que, ora, vamos discutir hoje aqui dessa temática interessante que é a temática das vulnerabilidades LGBTIs. Esse tema é um tema de grande importância ainda, né? Para ser debatido em tempos atuais. E eu queria saber o que foi que inicialmente lhe inspirou. Todas as vezes que a gente começa a estudar, a gente acaba estudando coisas que, em princípio, a gente não pensava que iria estudar, né? E quando eu estava fazendo mestrado, e eu fiz o mestrado em Direito Penal e o doutorado em Direito Civil. Quando eu comecei a estudar Direito Penal, eu me choquei com a questão da ausência de alas para o público LGBT dentro do cárcere. Então, os cárceres, eles são locais de muito tumulto na atualidade, né? Há muitos problemas, há muitas celeumas. Os fundos, que são fundos que deveriam ser gastos com esses estabelecimentos penais, eles acabam sendo contingenciados pelos governos. Todos os governos são muito parecidos com isso. O que acaba deixando essas alas, que hoje elas são mais vistosas, hoje elas existem. Ali no quase final de 2005, 2006, quando eu estava finalizando meu mestrado, elas eram inexistentes. E eu me deparei com isso, com o público LGBT sendo dizimado, né? Sendo maltratado, tendo os direitos violados. A partir daí eu comecei a escrever e pesquisar a respeito disso. Então, o meu lugar de fala, trazendo Djamila Ribeiro para a mesa, né? Meu lugar de fala aqui é de jurista, de pessoa que estuda direito penal, que estudou essa temática e que tenta produzir um livro para juristas, para que os juristas possam ler a respeito e tirar as dúvidas a respeito no que concerne a essa temática. Então, eu não falo pelos LGBTs, eu não falo para eles especificamente, mas sim para os juristas que desejam usar o direito para proteger essa população. E aí, para você, como é que o direito pode ser um instrumento de garantir? Para garantir, né? Essa é uma dúvida muito grande dentro do direito, né? O direito, ele é tido como mantenedor do status quo. E isso é muito forte no mundo inteiro, né? O direito sempre mantém o status quo, porque o direito é a grande arma contra-majoritária que nós temos numa democracia. Se nós temos o poder legislativo e executivo que precisa do majoritário, o judiciário ele pode ser contra-majoritário e ele não vai cair por conta disso. A gente vê com as decisões do STF, que muitas vezes não são o que a população gostaria, né? Nós temos uma população, nos últimos anos, isso foi mostrado para a gente, uma população belicosa, uma população que pregava armas e outras coisas. E o direito, então, ele é contra-majoritário. O direito, ele pode, sendo contra-majoritário, pela sua própria natureza, ele não precisa seguir o que as pessoas, a maioria das pessoas querem, mas sim uma racionalidade, uma razoabilidade, uma civilidade projetiva, aí, uma filosofia civilizatória, se é que a gente pode falar assim. Ele pode, então,
confeccionar normas, ele pode interpretar as normas para proteger determinadas populações. Mulheres, ciganos, negros, com as cotas. E a população LGBTI é uma das populações que eu acredito que o direito pode, sim, proteger por meio de interpretações, né, alargamento dessas interpretações, das normas que nós já possuímos e muitas outras normas que hoje nós temos, né? Desde que eu escrevi esse livro, esse é um livro, eu defendi minha tese doutoral em 2015, ou seja, eu vou fazer 10 anos de doutor, né? Já sou doutor sênior, já não sou mais um doutor júnior. E desde então nós tivemos muitas decisões. Nós realmente aprendemos muito, né, nesse início do quase fim do primeiro quartel do século XXI, né, esses 25 primeiros anos, como devemos tratar essa população, como protegê-los, como fazer com que esse sistema de contramajoritário... Porque se nós permitirmos que a maioria decida, a maioria vai decidir aquilo que eles acreditam que é bom para a vida deles, e não o que é bom para a diversidade, o que é bom para a complexidade da sociedade atual. Ainda mais quando falamos de minorias, né? Tem uma questão que a gente sempre traz aqui, e trouxe em outros episódios, é que o direito, ele sempre chega atrasado. Então, o fato da vida, né, ele acontece primeiro e o direito vem depois tentando correr atrás para tentar abarcar aquela situação. Sim. Então, e quando a gente está falando de direito de pessoas que são minorias, né, e por serem minorias, elas não têm o peso da voz, né, às vezes não tem o peso da voz. Então, sim, é necessário olhar para essas pessoas para poder trazer um pouco de equidade, né, de igualdade em relação ao acesso a direitos. E em relação a esse ponto especificamente, eu vejo que seu livro é de 2021 e nele é tratada a marginalização e a exclusão da população no mercado de trabalho, na saúde e na educação. De lá para cá, você vê algum avanço em relação a essas tratativas? Avanços pontuais, mas a estrutura das relações, né, se é que eu posso falar de um estruturalismo relacional que a gente tem hoje na sociedade, numa sociedade complexa, numa sociedade extremamente complexa que a gente vive hoje, a estrutura continua sendo opressiva ao público LGBTI. Continua sendo. No entanto, nós tivemos grandes vitórias, né? O casamento desde 2011 pelo STF, a resolução 175 de 2013 do CNJ, que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O provimento 122 de 2021, que permite o registro de sexo não definido, o que é uma grande vitória para as pessoas que têm esse sexo não definido, né? O provimento 73 de 2018, com a mudança de nome no registro, e assim por diante. Mas nós ainda temos uma população que hoje manda no mundo majoritariamente formada no século passado, com pensamentos ainda defasados, com pensamentos ainda fundados em relações e em instâncias, às vezes, religiosas. Eu falo isso no livro, né? Eu fiz uma pesquisa sobre projetos de lei. E, para meu espanto, alguns projetos de lei são fundados na Bíblia. E absolutamente nada contra qualquer livro sagrado. Existem muitos livros sagrados. Existem, né, o Taná, a Bíblia, o Mahabharata, o Talmud, o livro tibetano dos mortos. Existem dezenas de livros sagrados. Todos são muito importantes para a nossa sociedade na esfera religiosa. No entanto, você fundar numa sociedade complexa, que existe gente de todas as formas e matizes, você fundar em um determinado livro sagrado, e esse livro sagrado escrito numa língua que foi traduzida para o português, e aí eu mostro no livro várias traduções, e cada tradução fala uma coisa diferente. É temerário, chega a ser temerário. E como é que você faz isso? Principalmente com o português, né? O português, o Habermas fala, às vezes o tom comunica mais do que a palavra.
Verdade. Né? Se eu digo, né, meu pai era delegado e já falecido, mas meu pai no tom dava o que ele queria falar comigo. Eu falava para meu pai, posso sair hoje à noite? Meu pai falava, pode, saia. Ou seja, pode, saia, que não é ironia, mas ao mesmo tempo ele me ameaça. Não vá não. Indicando, não vá não, não vá não, porque você tem algo a fazer depois. sim, Então imagine um português, né, a língua portuguesa, né, que tem essas nuances. Como é que eu faço essa tradução? Agora, para nós que trabalhamos com direito, né, o texto, ele precisa de um entretexto, de um contexto. Uma coisa sou eu colocando uma placa, é proibida a entrada com roupa de banho. No início do século XX, essa placa foi verdadeira aqui nas praias de Salvador. Era para você entrar com roupas que não eram de banho. Ou seja, você entra com mais roupa. Se hoje eu colocasse essa mesma placa numa praia de Salvador, seria para você entrar nu. é verdade. Proibida a entrada com roupa de banho, ou seja, entre nu. Verdade. Veja que o comando não é só do texto. O comando ele é extraído do texto, como se fosse uma laranja que eu espremo. E eu preciso de contexto, de entretexto, eu preciso de muita inteligência para poder trazer isso para o que a gente tem hoje, que é uma sociedade altamente complexa, né? Verdade. O Byung-Chul Han, ele, entre muitos livros, ele fala hoje da infocracia, né? Dessa sociedade que é intermediada pela tecnologia. Na minha época isso não existia, eu tenho 48 anos. Quando minha mãe queria falar comigo e eu estava na rua, ela ia até a porta e me assoviava ou me gritava. Se você estivesse no raio, Se né? eu estivesse no raio, ou se tivesse alguém por perto que iria me chamar. Porque verdade. existia isso, para levar o recado. Verdade. Hoje isso não existe mais. E muitas vezes eu me pego junto com minha esposa, conversando pelo Zap, os dois dentro de casa. Meu ambiente. E a gente ri um do outro, às vezes. Verdade. Porque às vezes ela está atendendo, que ela é psicóloga, ela está atendendo, e eu tô na sala. E eu falo, você está atendendo agora? Já posso. E essa questão do texto, né, das palavras, traz também o que a gente estava falando sobre a sigla, né? Que no seu Sim. livro você coloca LGBTIs. Sim. Né? E hoje a gente já tem LGBTQIAPN+. Uma Isso. evolução, inclusão, né? Eu escrevi sobre isso também no livro. Eu falo que existem essas siglas. Coloco LGBTI porque a Organização das Nações Unidas escolheu essa nomenclatura. Também aqui no Brasil nós discutimos sobre isso. E o que acontece é que muitas vezes a nomenclatura serve para uma questão identitária, Sim. mas não serve para o direito. Né? O direito ele precisa ter uma densidade, uma força, um peso em determinadas nomenclaturas. A gente precisa disso por conta dos microsistemas. Sim. Então, se eu estou falando dos microsistemas, por exemplo, do microsistema ambiental ou microsistema da Lei Maria da Penha, eu preciso de uma nomenclatura. Alguns, eles não vão entrar nesse microsistema, porque são microsistemas de proteção, são estatutos, né? Sim. Estatuto é toda a legislação que protege, estatuto do torcedor, estatuto da criança e do adolescente, né? E esse tipo de legislação, ele não pode abranger todo mundo, porque prioridade não pode ser prioridades, né? Se você pluraliza a palavra, você não tem prioridade. Sim. Qual é a sua prioridade? Minha prioridade tem que ser única, basilar, aquela focada ali. Você precisa jogar sua energia naquilo. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, precisa avisar a mulher, precisa avisar o feminino. Não pode, como alguns amigos em tom de chalaça, né, brincam comigo sempre, porque eles sabem que eu escrevi esse livro, e eu escrevo isso no prefácio, né? Alguns falam, e o Mário da Penho? E o Mário do Penho? Quando é que vai ter? Isso é polêmico, Não né? é nem essa questão só. A questão é porque hoje já se entende que a mulher trans, ela tem direito. ela é, né, protegida pela Lei Maria da Isso. Penha. Antes- É um dos avanços que a gente estava falando. Isso. Esse é importante. E aí, eu prego Vicente? isso no livro, mas essa decisão veio a posteriori do livro. Isso. Muitas decisões que vieram a posteriori, eu já
pregava no livro. Outras ainda não Só para chegaram. atualizar, né? E aquela na pergunta atualização polêmica, coloca. Vicente, que você disse que ia a gente fazer. deixou, então, a última pergunta, a mais polêmica e que a gente acha que tem aí como tratar de vários temas. Será que uma mulher trans, ela é obrigada a contar para o parceiro o passado? Ou ela pode omitir esse passado? Então, fala aí pra gente. Isso deu um problema enorme na minha banca, né? Porque ab início, é importante a gente entender o seguinte: existem esferas de relação. Nós temos uma esfera pública, eu sou um professor de uma escola pública, da UNEB, e, portanto, quanto eu ganho, o que eu faço lá, tudo isso é público. Afinal de contas, a UNEB, ela não é minha, ela é de todos nós, ela é um patrimônio do povo baiano. Quiçá do povo brasileiro, porque existem diversos discentes e professores de outros estados. Existe uma esfera privada. Na esfera privada, a gente se relaciona, mas não se relaciona com intimidade. Ou seja, a gente não convive todos os dias. Então, eu e Vicente, nós somos de uma esfera privada, nós nos conhecemos há décadas. Então, nós conhecemos a história um do outro. Isso nos dá uma esfera que não é somente pública, uma esfera privada. A esfera íntima é a esfera mais estreita. É a esfera que as pessoas convivem, elas estão dentro da casa da gente, elas frequentam o nosso ambiente, elas sabem dos nossos gostos, daquilo que a gente gosta e desgosta. Mas existe uma última esfera. Além do público, do privado e do íntimo, ao secreto. E a gente não pode negar que, mesmo Vicente sendo casado com minha prima, Vem. ele tem segredos. Olha, Porque eu também tenho, olha. e talvez você também tenha, Sara. E é direito da gente ter segredos. E eu te pergunto, e pergunto também a Vicente, já que vocês me perguntaram e eu volto à pergunta. Será que nós, num novo casamento, temos obrigação de contar toda a nossa vida para o nosso parceiro atual? Será que eu preciso contar? Nós estamos com a imagem da pessoa trans como alguém que viveu uma vida e que depois fez a transição. Mas não é bem assim. Muitas pessoas, elas começam no adolescer. Elas chegam para os pais e dizem assim, olha, eu não tenho identidade com isso Até aqui na que vocês estão infância. dizendo. Até na infância. Há muitos casos. Sim. Então, assim, a questão hormonal hoje são, aos 16 anos, você já pode começar, o próprio CFM já fala isso, né? Na resolução 2265 de 2019. Então, como é que eu vou exigir de alguém que começa a se hormonar com 16, 17, 18 anos? Países lá fora, inclusive, que pode começar antes o processo de transição. Há muitos e muitos casos, né? Antes, a gente vai ter de se debruçar sobre isso. Sim. Mas imagine, se eu fizer uma cirurgia, eu tenho de contar para o meu parceiro, se eu tiver tido uma vida sexual, digamos assim, pouco ortodoxa, se eu tiver participado de orgias, ou de swing, ou de, sei lá, essas coisas que existem, porque nós estamos na vida. Claro. Nós somos seres na vida e às vezes as coisas acontecem. E aí? Você vai ter de contar, você é obrigado a... Acredito que essa norma, que é uma norma do Código Civil de 2002, mas que era também uma norma de 2016, e eu expresso isso no livro, eu acho que isso é defasado. Não acredito que haja essa obrigatoriedade da pessoa trans de contar a vida dela em minúcias para o parceiro. Né? Tem pessoas que defendem, alegando que mas não vai poder engravidar e o parceiro tem que saber. Mas se eu fizer vasectomia, eu sou obrigado a dizer à minha esposa que eu fiz vasectomia? Em tese, eu entendo que sim, viu? Mas eu entendo. entenda, a questão é que a gente tá, né? Porque aí é tipo um estelionato, Sim. certo? Eu acredito que você deve falar a verdade a pessoa que você mantém casamento. Eu coloco o casamento como comunhão plena de vida, que é o que está no Código Civil. Sim.
E entendo o casamento como uma figura híbrida. Sei que há uma grande celeuma sobre isso, se ele é instituto, se ele é contrato. No entanto, o que eu percebo é assim, falar a verdade, há uma necessidade de você falar a verdade. Uma coisa é você chegar para a pessoa e falar, ó, não posso ter filhos. Aham. Outra coisa é falar, ó, fiz o processo de transição e hoje eu sou... Eu acho que a gente vai ficar sem resposta para essa pergunta, né? Porque são muitas camadas. E o que vocês acham? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Deixem seus comentários e opiniões aqui no nosso vídeo. Curtam, compartilhem. Exatamente. E aí, o que você gostaria de passar de recado, assim, para a gente encerrar esse nosso momento sobre o livro ou sobre suas experiências, suas vivências nessa temática? Eu gostaria que as pessoas trabalhassem com a questão das vulnerabilidades, que elas entendessem que existem pessoas que são vulneradas pelas relações humanas. Existem pessoas que sofrem muito e que elas precisam do nosso estudo, nosso debruçamento, para que elas possam habitar o próprio corpo, que elas possam ter um projeto de vida, que elas possam ser felizes dentro da dinâmica de vida, dentro da possibilidade de ser feliz, né? Se existe isso, mas elas têm o direito de ser quem elas querem ser. E que elas não sejam mortas nas ruas, que elas não sejam apedrejadas, que elas possam viver as próprias vidas, sem precisar estar o tempo inteiro buscando a polícia ou quaisquer outras formas de defesa, apenas porque elas querem ser aquilo que elas são. É isso aí. Eu também entendo que a gente deve lutar por isso, né? É isso. Então, quero agradecer muitíssimo. Foi um excelente bate-papo. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades para a gente discutir outros temas afins, né? Que o objetivo aqui do nosso podcast é mostrar que os advogados são legais. São legais. Né? Então, a gente trouxe um bem legal. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Tchau.